Shalom Uvrahá. Eu resolvi fazer uma nova série a respeito das 10 palavras que foram ditas no Monte Sinai pelo Eterno, que são conhecidos como os 10 mandamentos. Eu pensei nisso, de fazer essa série de vídeos para esclarecer essas 10 palavras, que são, todas elas como se fosse a base de todos os mandamentos que o Eterno nos deu. Essas 10 palavras proferidas pelo Eterno. E pelo fato de que está aproximando os jejuns públicos, esse período difícil do povo de Israel, então a gente pode estar refletindo se a gente está fazendo a vontade do Eterno através de refletir seus mandamentos, refletir em suas palavras, o que significa cada uma delas e o que eu estou fazendo para chegar até vai chegar a praticar tudo isso, Essas ordenanças do Eterno, essas palavras proferidas por Ele para toda a humanidade, que foram recebidas pelo povo de Israel. E com isso, aqueles que a recebem se tornam Israel. Então, Israel é quem? Israel é o povo que acolhe as palavras de Deus, o povo que cumpre a vontade, cumpre as palavras, cumpre a Torá, Então, vamos começar hoje, provavelmente vai ter várias partes, Vamos começar pela primeira das palavras. Para iniciar, eu quero trazer para vocês um segredo. Adonai proferiu palavras para criar todas as coisas. No início, lá no Gênesis, no Bereshit. Foram 10 palavras também. E o homem pecou, caiu. Então, Adonai, para restaurar a comunhão com o homem novamente, Restaurar, como é que eu posso dizer? Restaurar o seu relacionamento com o homem, com Adão, com o homem, com a mulher, com a humanidade. Ele novamente profere 10 palavras, certo? Então, a gente vai estar também equiparando cada palavra dita no Monte Sinai com as palavras da criação, Para que a gente possa fazer essa conexão de restaurar o início de tudo. Então, quando a gente consegue cumprir a vontade do Eterno, respeitando e obedecendo suas palavras, a gente faz novamente restabelece novamente essa conexão, restabelece esse relacionamento inicial e restaura tudo, toda a criação. Não somente a criação do homem, do ser humano, mas também a criação dos céus, a criação da terra, a criação dos animais, de todas as coisas. Porque a restauração de todas as coisas também a natureza também vai fazer parte. No final, tudo vai ser restaurado. Está escrito que o cordeiro pastará junto com o leão, ou seja, os animais vão voltar a ter uma natureza de bondade, Então, tudo vai ser restaurado. A terra, quando ela foi criada, ela brotava tudo, as frutas já ficavam o tempo todo nas árvores. Hoje não, hoje você tem que plantar, esperar crescer, se produzir, quando produzir, não sabe se a fruta vai ser boa, se der, aí tem o tempo da fruta. Então, assim, quando foi criada as coisas, não era assim. A fruta já estava no pé. Tirava para comer, lá já ficava outra no mesmo lugar. Não tinha um tempo. O tempo é a prisão que nós vivemos aqui. Tempo não existe nos mundos espirituais. Lá essa questão de tempo é diferente. Então, tá bom, vamos começar. Então, a primeira das palavras, tá no livro de Shemot, que é Êxodo, capítulo 20. O versículo 1 diz assim: E Elohim falou todas estas palavras, dizendo. Versículo 2: Eu sou Adonai, teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzrayim, Egito, da casa dos escravos. Então, essa é a primeira das palavras. E qual foi a primeira das palavras no início?
Então está escrito que no princípio, ao criar Elohim os céus e a terra. Então, a referência é que Elohim que tirou, né, o povo do Mitzrayim, da casa dos escravos. Então aqui é o mesmo Elohim que criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia escuridão sobre a face do abismo. E o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Uruach, né? O mover, o movimento de Elohim. E disse Elohim, pronto, começou a primeira das palavras. Haja luz. E houve luz. Pronto, então, primeira das palavras da criação, haja luz. A gente viu antes aqui escrito que tinha o quê? Escuridão, que estava vazio, que estava, né? E aí o Eterno diz, profere, haja luz. E cá, nas primeiras das palavras, diz, eu sou Adonai, o teu Elohim que te tirei da terra de Misraim, da casa dos escravos. Ou seja, a gente estava num estado de escuridão. A referência, tá vendo? A gente estava num estado de escuridão. A gente estava na prisão da escravidão. Essa casa de escravidão, Mitzrayim, Egito, é nós mesmos. É a queda. É o ego. É você trabalhar em prol de si mesmo, só para receber, só para receber. Então, isso é um estado de escravidão. A pessoa está escrava de si mesma, escrava de seus desejos. E nada vai saciar. Porque a pessoa, quando ela pensa só no egoísmo, ela faz o quê? Ela quer, teve isso, não, agora eu quero aquilo, não, agora eu quero aquilo, nunca acaba, né? Então, é o que? É um estado de quê? De abismo, escuridão. O que é abismo? Abismo é uma coisa profunda, sem fundo. Então é isso, o ego é um buraco sem fundo, não tem fundo, quanto mais você joga lá dentro, mais ele quer, mais ele quer. E aí a dona Elohim diz, haja luz, e houve luz. E ele diz, eu sou a luz. Ele está dizendo, eu sou Adonai, o teu Elohim. Eu é que estou tirando você desse estado de escuridão, de abismo, de trevas. Eu sou a luz. Entendeu? O eterno é a luz. O que é a luz? Luz é para fazer a gente enxergar. Luz é para poder mostrar o caminho. Luz é para guiar. Então o eterno é nosso guia. O eterno é que nos mostra o caminho. Sem ele, nós vivemos na completa escuridão, no abismo da escravidão. A escravidão de nós mesmos. Então, para nós ouvirmos essa primeira das palavras, a gente tem que ter isso em mente. O eterno, Adonai, o grande, poderoso Criador, Elohim. Ele é nosso Elohim. Ele é a nossa autoridade. Sobre mim, sobre você, sobre toda a criação. A autoridade é o eterno. E ele é a luz, a grande e maravilhosa luz que nos resgata do abismo da escravidão. Então, o que a gente pode refletir nesse primeiro mandamento? Para o jejum dos próximos dias aí. Será que eu estou sendo iluminada pela luz do Eterno? Será que eu estou deixando a luz brilhar em minha vida? Será que meus pés estão sendo guiados pela luz? Ou estou na escuridão da escravidão? Será que eu estou fazendo apenas o que meu ego pede para fazer? Ou eu abandonei o ego, abandonei a escravidão, abandonei o abismo, eu deixei de lado tudo isso e me voltei para o meu Deus, para o meu Elohim, para a luz, né? Então essa é a primeira reflexão dessa primeira das palavras. Deixar o Egito, o que é deixar o Egito? Deixar o Egito não é fácil, você viu que o povo saiu de lá com a mão forte do Eterno. Porque existe um líder muito forte no Egito. Se chama Faraó. Todo mundo tem um faraó dentro de si. E esse faraó ele é teimoso. Do mesmo jeito que a história conta, que vinha as pragas e mesmo assim ele teimava. Ele dizia, não vou deixar você ir, não vou deixar vocês ir, não vou deixar vocês atravessar esse mar, não vou deixar vocês ficarem livres de mim. Assim é o nosso ego, Faraó.
Ele, ele é o próprio Deus dele, ele é o Deus do Nilo. Então, toda esse primeiro mandamento é para fazer a gente refletir qual Deus, qual Elohim, qual autoridade, isso que significa Elohim, qual autoridade eu vou seguir? A luz ou o faraó, a escravidão? A luz ou o abismo? Qual é o Elohim que eu vou decidir seguir? Então, essa primeira palavra é para poder a gente entender que a luz é o eterno, a luz é Elohim. E Elohim, ele nos tirou da escravidão do Egito. Aceite essa situação de estar livre. Se liberte internamente. O Eterno já fez o serviço de te libertar do Egito. Aceite isso. Tome posse dessa libertação. Esqueça das cebolas do Egito, de todas as coisas que tinha lá. Porque, na verdade, o que tinha lá era chicote nas suas costas. Por mais que você ache que é muito bom servir a si mesmo, mas no final das contas é horrível. Porque nós não temos prazer. A fonte do nosso prazer é o eterno, porque nós somos um vaso. Nós não somos a fonte, a luz. Nós somos um vaso para receber a luz. Se nós nos fechar, colocar uma tampa sobre o nosso vaso, a luz do eterno não entrar, a gente morre. No final das contas, sem Deus, nós não conseguimos nem sobreviver, nem respirar, né? Então, essas primeiras das palavras, eu sou Adonai teu Deus. Ele é o Elohim. O nome Elohim significa autoridade. E o nome Elohim, ele também tem ele, quando você pega a letra, cada letra, a numeração da letra, cada letra do nome Elohim, você vai ter a mesma quantidade de letras da palavra da palavra natureza, a natureza. Então, Elohim, ele se demonstra nesse mundo como a natureza. Então, quando você vê um trovão, quando você vê a chuva, quando você vê os ventos, quando você vê o sol, quando você vê o frio, o calor, isso tudo é a manifestação de Elohim, dessa faceta de Deus, né, do eterno, através da natureza. E Elohim é a bravura de Deus, mostra esse lado de plantou, colheu. Eu sou teu Deus, mas faça também. Elohim não é como Adonai, né? A outra faceta do Eterno, que é o nome Adonai, que faz as maravilhas, os milagres acontecer do nada, como a abertura do mar, foi por conta do nome Yud-He Vav-He, que é o nome Adonai. Elohim é Deus demonstra força, mas ele requer que a gente também faça a nossa parte. Ou seja, nesse mundo físico, é essa face que Deus mostra. Você tem que fazer a sua parte para Deus vir e continuar. Deus, ele não vai fazer sozinho aqui, não porque ele não possa fazer, mas é que ele quer que seja assim, porque a gente tem que também trabalhar nesse mundo. Esse mundo das ações não é só o eterno que trabalha nele. Os homens estão aqui para trabalhar. Então, por isso que ele se revela como Elohim aqui. Porque Elohim, ele tem essa faceta de a natureza não é assim, você coloca uma semente na terra, você tem que cuidar, você tem que regar para ela poder nascer, para você poder coletar alguma coisa dali. Assim é a faceta de Deus explícita nesse mundo físico. Mas ele nos tirou, ele nos tira da escravidão do abismo. Vamos para a segunda das palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Olha o aviso dele. Não terás outros deuses diante de mim. A segunda das palavras no Gênesis, no Bereshit, e Deus chamou e houve luz, né? E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou entre a luz e a escuridão, que foi tirado do Egito, né? Que a gente já viu. E Deus chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite, e foi tarde e noite, amanhã de um dia um. Vamos para a segunda das palavras aqui. E disse Deus novamente: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação
entre águas e águas. Essa é a segunda das palavras da criação. E a segunda das palavras do Monte Sinai é: não terás outros deuses diante de mim. Então, foi criada lá uma separação de águas e águas. E aqui o Eterno está separando o Elohim verdadeiro dos Elohim falsos. É uma continuação. O Eterno está restaurando. Ele quer que seja assim. Não é para misturar santo com profano. Não é para misturar a santidade, a adoração, a divindade verdadeira, que é o Eterno, com adoração a ídolos. Então, voltando para a nossa retificação, será que nós estamos colocando? Será que nós estamos misturando as águas? Será que nós não estamos fazendo a separação? Será que nós estamos ainda carregando esse ídolos, adorando outros, colocando diante do Eterno, colocando na frente do Eterno pessoas, coisas, o faraó que temos em nós mesmos, somos nós mesmos que estamos ocupando o lugar de Deus, né? Então, é necessário para que se restaure toda a criação, é necessário que haja essa separação das águas. É necessário que seja separado o que é santo do que é profano. É necessário que cada coisa esteja no seu lugar correto. O Elohim que deve ser adorado é o Eterno, aquele que criou todas as coisas. Somente Ele. Então, a gente tem que estar analisando a partir desses dias, né, de reflexão. O que eu estou fazendo? Será que eu estou adorando o Deus correto? Será que eu estou adorando apenas esse único Deus? Será que eu estou pedindo ajuda para outro que não seja o Eterno? Será que eu não estou dizendo que é outro que faz maravilhas na minha vida? Temos o Mashiach. O Mashiach não deve ser adorado. O Mashiach não deve receber pedidos de oração. Nada disso. Vamos tirar toda a poeira de idolatria. Vamos colocar nossos pensamentos e elevar apenas ao Eterno. Vamos fazer a separação das águas. Então, vamos para a terceira das palavras. Não farás para ti imagens de escultura, figura alguma do que há em cima dos céus, abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou Adonai teu Deus, Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais nos filhos, sobre quartas gerações dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 2.000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, não farás nenhuma imagem de escultura, né? Então, não vamos jamais nos prostrar, fazer imagens de ninguém nem de nada, nem achar que nenhuma criatura é semelhante na sua imagem ao Criador. Vamos cortar essa ideia, né? Vamos eliminar essa ideia das nossas mentes. Então, nossos irmãos judeus, eles evitam até ter coisas que parecem seres humanos ou, em casa, ou imagem de qualquer animal, qualquer coisa. Só que assim, não é que você não possa ter, dou um exemplo, um brinquedo, uma boneca, ou um bichinho na estante. Você tem que estar com sua consciência que aquilo ali é um brinquedo ou é um bibelô, um enfeite. E nunca, jamais que aquilo ali é um objeto para idolatria, né? Mas vamos ter cuidado com símbolos. Então, ainda existem essa questão. Por exemplo, a cruz é um símbolo de idolatria. Tem um nome fé feito uma cruz. Não use esse tipo de coisa. Não use cruz, não use nada que lembre a idolatria. Nada que é usado para a idolatria, nós devemos usar, né? Ter em casa. Nada. Se aquele boneco, aquele enfeite é utilizado para a idolatria, ele é uma imagem de escultura. Se ele é utilizado para a criança brincar, ou ele é utilizado para enfeitar apenas o móvel da sala, tudo bem. Mas se ele, em algum momento, em algum local, ele foi utilizado como idolatria, ele é uma escultura, joga fora. Bota fogo, não usa. Né?
Porque Adonai, ele vinga até a quarta geração de quem aborrece ele. Está escrito. Mas ele também traz misericórdia até 2.000 gerações dos que amam ele e guardam os seus mandamentos. Então, vamos ver a referência do terceiro mandamento nas terceiras das palavras. E disse Deus, versículo 9 de Bereshit, juntem-se as águas debaixo dos céus em um lugar e se veja o leito seco. E foi assim. E Deus chamou o seco terra e reuniu das águas, e a reunião das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Então, quando Deus faz a separação da terra e da água, e ele mostra exatamente o que é o seco e o que é a água unida, ele vê que é bom. Assim é nós temos que fazer essa separação das coisas físicas, o que é santidade do eterno e o que é seco, o que é idolatria, o que é coisa comum, o que é santo, o que é profano. Nós temos que ter isso muito claro nas nossas mentes. O que deve se ter em casa como algo para utilizar e o que não podemos ter. O que são símbolos sagrados e o que são símbolos idólatras. Nós temos que ter claro isso na nossa mente, essa separação. Então, vamos para aqui agora a quarta palavra, terceira das palavras. Não jurarás em vão em nome de Adonai teu Deus, porque Adonai não livrará ao que jurar em vão pelo seu nome. Então, foi o que eu falei no vídeo anterior sobre a questão de você fazer promessas e depois não cumprir, né? Então, tenha bastante cuidado se você for fazer uma promessa em nome de Deus. Não é que você não possa fazer uma promessa em nome de Deus. Você pode. E Yeshua deu o conselho de não fazer porque ele sabe que a gente é falho. Se caso você fizer, você tem que cumprir. Vamos ver qual é a referência na criação. Continuando lá, e disse Deus, produza a terra relva, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim foi, e produziu a terra relva, erva que dá semente de sua espécie, e árvore que dá fruto, que contém sua semente segundo sua espécie. E Deus viu que era bom, e foi tarde e manhã do terceiro dia. Então, o que isso vai restaurar quando eu não fazer uma promessa com o nome do Eterno em vão, carregar o nome do Eterno em vão? É isso que no original está falando. Essa questão de jurar é carregar, é andar dizendo que eu tenho o Eterno, que eu sirvo o Eterno, mas andar como um profano, andar como uma pessoa abominável, sujando o nome de Deus. Se eu não fizer isso, se eu fizer correto diante de Deus, eu vou trazer prosperidade. Porque no terceiro dia, quando essa terceira palavra é proferida, a terra deu relva, deu plantas, né? E os sábios dizem que quando Deus manda a terra produzir plantas, ela produz todo tipo de planta, todo tipo de relva, uma em cima da outra, todo tipo, árvore, arbusto, flores, tudo ao mesmo tempo no mesmo local. Isso tem um lado ruim, porque isso mostra que está misturando. Tem um lado bom de você ver brotar a prosperidade, mas tem o um lado ruim de quê? De estar se misturando as energias das coisas, como se fosse uma blasfêmia, né? Não era para elas terem nascido misturadas, era para elas terem nascido separadas. Que o Eterno, ele não quer que se misture o santo com o profano. Por isso que ele não quer que o nome dele seja carregado por pessoas profanas. Como que eu estou carregando o nome do Eterno? Quando eu me digo seja o dia, como eu digo ser Israel, como eu estou me comportando para essas semanas, como eu vou pensar, o que eu vou fazer?
Eu vou olhar como eu estou carregando o nome do Eterno. Eu estou trazendo tristeza para o Eterno, trazendo ele ficar aborrecido com o meu comportamento e envergonhando o nome do Eterno. Olá, diz que serve a Deus. E olha como é que faz, falando mal dos outros, roubando, compra e não paga. Então, vamos refletir como eu estou carregando o nome do Eterno, né? Então, vamos ficar aqui nesse mandamento. No próximo vídeo, eu vou estar entrando na quarta das palavras e no quarto dia. Então, vamos refletir mais um pouco. Como eu estou carregando o nome de Deus em mim? Primeiro mandamento. Adonai a luz. Ele iluminou as nossas trevas. Ele nos tirou do Egito. Eu quis sair, eu consegui soltar, eu larguei o ego, eu parei de pensar só em mim, e quis fazer a vontade do Eterno. Segundo mandamento, eu estou realmente não colocando nenhum outro Deus, nenhuma outra autoridade na minha frente, na frente do Eterno. Eu estou separando o que é santo do profano. Eu estou realmente não trazendo para dentro da minha casa símbolos pagãos, né? Para eu poder restaurar a criação. Eu tenho que começar a ouvir as palavras ditas no Sinai e começar a cumprir essas palavras. Então, vamos usar essas palavras, as 10 das palavras, como uma base para estar retificando nesses dias, né? Porque é importante essa reflexão de elevação e de limpar, né? Todo um sistema, limpar, purificar, restaurar esse sistema, o sistema espiritual das nossas almas, toda essa situação que nós vivemos. Que o Eterno abençoe cada um dos irmãos. Shalom, shalom, lehitraot.